Olá, tudo bem? Muito boa noite. Boa noite para você. Boa noite, Goiás. Estamos chegando para falar de um assunto que tem tudo a ver com a nossa cultura, em todos os sentidos. Nós vamos falar hoje de agronegócio. Agronegócio que impulsiona o crescimento desse país e que, na opinião de quem trabalha com ele, com agronegócio, deveria ter sido mais valorizado, deve ser mais valorizado e, ao contrário, não é. Um dos resultados está aí, esse descontrole, inclusive, sobre o preço dos alimentos, que vem do agro. Por que está acontecendo essa situação? Eu vou querer saber disso através do nosso convidado e saber também de outros detalhes sobre a produção do agronegócio aqui no estado de Goiás, que é um grande estado produtor no Brasil inteiro. Em alguns chega a ser primeiro lugar, como no tomate, por exemplo. Grãos é o quarto lugar de produção no país, mas tem lá suas dificuldades também. Essas dificuldades que vêm do clima e vêm também da política de de obrigatoriedade mesmo do governo federal de investir neste que é o grande sustentáculo da economia do país. Por que isso não está acontecendo? Agronegócio é assunto para conversar com o secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leonardo de Paula Rezende. Tudo bem, secretário? Boa noite. Boa noite, Paulo. Obrigado aqui mais uma vez pela oportunidade para que nós possamos aqui fazer algumas reflexões, como você colocou muito bem na sua introdução, sobre essa que é a atividade econômica principal de Goiás e do Brasil. E não é valorizada, ou é? O senhor responde daqui a pouquinho para a gente começar essa entrevista, mas antes eu quero informar, como sempre a gente faz nas nossas edições, informar a você, telespectador, que está habituado com o Boa Noite Goiás, sendo exibido às 19h30 pela TV Brasil Central e pela TV Assembleia Legislativa, mas como as duas emissoras, que são parceiras em muitas coisas, existe um contrato entre elas, um acordo de cooperação entre elas, e as duas estão transmitindo jogos do Campeonato Goiano de Futebol. Então, os jogos começam às 7h30, a gente subiu o horário do nosso programa durante a realização desse campeonato e o programa está sendo exibido às 10h30, 10h30 da noite, 22h30, nesse período. E por conta disso, a gente está gravando um pouco antes do programa, durante o dia, para que a gente possa liberar toda a equipe da Brasil Central e da Assembleia Legislativa para correrem para fazer a melhor cobertura do Campeonato Goiano de Futebol. Então a gente está gravando durante a tarde e por conta disso não temos como registrar a sua pergunta, a sua opinião, tá bem? Mas é só por um período, logo que a gente voltar com o programa às 19h30, aí sim você vai voltar a poder conversar comigo e com os nossos convidados também e dar a sua opinião, que para nós é muito importante. Boa noite, Goiás, está no ar. Muito bem, boa noite, Goiás. Recebendo hoje o secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leonardo de Paula Rezende. Secretário, eu gostaria, antes que a gente começasse a entrar especificamente em assuntos, por exemplo, de produção, de produtividade, que a gente falasse sobre o retrato não só do agronegócio no Brasil neste momento, mas principalmente em relação às políticas vindas, em especial, do governo federal. Que retrato o senhor traça para o agronegócio, tendo como foco principal, evidentemente, o estado de Goiás? Está propício para o estado de Goiás? Quais são as dificuldades que o estado está enfrentando nessa área? Olha, Paulo, na verdade essa é uma atividade econômica que precisa ser analisada sobre duas perspectivas. Sobre a perspectiva das políticas públicas que são de competência do governo federal, o setor tem visto com várias preocupações todo um movimento por parte do governo federal em que a gente pode concluir que não há uma intenção de apoiar essa que é a atividade econômica principal do Brasil. É a atividade econômica que tem contribuído fortemente para os crescimentos em PIB, principalmente, é o maior componente do PIB do Brasil. E que percentual, só para o telespectador já começar a entender essa importância? Aproximadamente 1/3 do PIB brasileiro é proveniente do agronegócio.
E nesse cenário de várias circunstâncias adversas, circunstâncias políticas, circunstâncias climáticas que têm impactado negativamente essa atividade, a gente se depara com circunstâncias institucionais que têm nos preocupado, como as últimas notícias que foram propagadas, sim, que o governo federal coloca como uma intenção de interromper as linhas de crédito que são subsidiadas. É importante nós destacarmos que o crédito rural é um dos pilares necessários ao desenvolvimento dessa atividade. E o governo federal, nesse momento, sinaliza pela interrupção das linhas subsidiadas. Então, isso é um cenário que tem proporcionado graves preocupações, porque coloca em risco essa atividade, uma vez que o produtor não vai ter condições de realizar ali os investimentos necessários no custeio da sua produção, também nos investimentos para aquisição das máquinas agrícolas, investimentos em infraestruturas que são necessárias para que esse segmento continue a contribuir com os resultados econômicos do país de maneira geral. Como é que funciona essa linha de crédito para o cidadão que está assistindo a gente nesse momento? Para os senhores produtores, é fácil entender, mas para quem não mexe com isso, como é que funciona uma linha de crédito e por que se trata de uma política pública? Por que o governo federal tem que auxiliar o agro? Basicamente, Paulo, porque a produção de alimentos ela está intimamente associada com a segurança do país, com a autonomia, com a soberania do país. Um país só é soberano quando ele tem condições de produzir e atender as demandas em alimentos do mercado externo e se colocar como protagonista no mercado externo. Então, essas linhas de crédito, elas, quando são subsidiadas, proporcionam ao produtor a condição de acessarem taxas de juro reduzidas, períodos de carência que são diferenciados e apropriados a cada realidade produtiva. O produtor que tem a intenção, por exemplo, em investir em pecuária, ele só vai ter o retorno financeiro daquele investimento em 4, 5 anos. Então, é necessário que essas linhas sejam subsidiadas para que esse produtor tenha condição de planejar a sua atividade mediante os períodos de carência e as taxas de juro que são subsidiadas pelo governo federal. Do Banco Federal, não é isso? Das instituições públicas. Das instituições públicas que vem, que o produtor pega e tem que pagar. Essas linhas são equalizadas pelo governo federal para que seja possível a redução das taxas de juro e a dilação dos períodos de carência. Para que isso seja possível, o governo federal aporta no seu orçamento essa equalização. E as últimas notícias dão um forte sinal de que essas equalizações dessas linhas apropriadas serão descontinuadas pelo governo federal. A que o senhor atribui isso? Paulo, na verdade, o sentimento que passa é que esse governo federal ele não tem muita afinidade com esse segmento. Não sei se é uma afinidade política ou uma afinidade de qualquer outra natureza, mas a gente não identifica nesse governo federal a intenção de apoiar e de fazer com que o produtor rural ele realmente continue a contribuir com o desenvolvimento do país, que só tem apresentado um crescimento, ainda que um pífio crescimento da ordem de 2,9%, graças ao agronegócio. Senão o que nós estaríamos discutindo aqui hoje seria uma retração da economia brasileira, não fosse essa que é a nossa atividade econômica principal. E uma outra notícia que nos preocupa também, uma notícia dessa semana, é todo um movimento do governo federal e uma intenção principalmente dos parlamentares que têm afinidade com o governo federal, de taxar as exportações, sob a justificativa de que isso pode impactar de maneira positiva os preços dos alimentos no mercado interno, que é uma falácia, né? Uma vez que... Quer dizer, sobre taxar a exportação de alimentos. As exportações de alimentos. E é importante Por que o alimento aqui no Brasil está tão caro assim, embora Existe o Lula não reconheça? Uma série de fatores, Paulo, mas só para concluir o raciocínio da nossa preocupação com relação à taxação das exportações, é importante a gente lembrar que 82% do superávit da balança comercial brasileira é proveniente dos produtos que são exportados pelo agronegócio. Então, é mais um dos fatores que explicam a importância do agronegócio para a economia do país, que tem toda uma vocação produtiva fundamentada no agronegócio. Em outras palavras, estão querendo matar a galinha dos ovos de ouro.
Exatamente, essa é a preocupação e é algo que a gente tem realmente que voltar o nosso olhar às lideranças políticas, aos nossos representantes parlamentares, valorizando sempre aqueles representantes políticos que têm afinidade com esse segmento, até para que o Estado de Goiás tenha condição de continuar prosperando. E a gente falou do crescimento pífio do Brasil de 2,9%. Os relatórios do governo federal indicam que o estado de Goiás cresceu, em média, o dobro da média de crescimento do país, com a média de crescimento em PIB estimada em mais de 6%. Então, isso demonstra que a atividade do agronegócio para Goiás ela ainda é mais impactante para os resultados econômicos. Então, o estado que tem a sua vocação produtiva fundamentada nessa atividade vê com ainda mais preocupação todo o movimento do governo federal em prejudicar essa atividade que é a nossa atividade econômica principal. Claro que acaba respingando aqui, né? Claro, e mais uma vez, a produção de alimentos, o produtor precisa ser valorizado por todos esses fatores, mas principalmente pelo fato de que a segurança alimentar e a soberania do país, ela está associada e vinculada à capacidade que o país e que o Estado tem de produzir alimentos. Então, além da preocupação de matar as galinhas, a galinha de ovo, dos ovos de ouro, como você colocou, isso irá ter um impacto negativo sobre a soberania e a segurança alimentar da população. Secretário, como é que o senhor vê esses dois momentos do presidente Lula, né? Lá atrás, não tão atrás assim, mas ele prometeu que se ele fosse eleito, mais uma vez como acabou sendo, as pessoas voltariam a comer picanha, voltariam a beber a sua cervejinha, ou seja, prometeu picanha, mas agora está às voltas com essa alta dos preços dos alimentos. E ele sugere, por conta disso, que as pessoas procurem coisas mais baratas, ao ponto de virar meme, e nos memes as pessoas não perdoam e dizem que Lula está querendo dizer o seguinte, ó, se você não tem dinheiro, está caro, não coma. Quer dizer, virou meme. Isso é um meme que está circulando nas redes sociais e todo mundo viu isso. Esses dois momentos de Lula, como é que o senhor avalia isso? Paulo, na verdade, seria cômico se não fosse trágico, né? E o que a gente tem observado é que essas falácias e esse descompromisso desse governo com esse segmento tem refletido nos indicadores de reprovação desse governo. Altíssimo. Isso, né? A gente tem Hoje observado. mesmo tem uma pesquisa da Genial Quest dizendo que a população de Goiás rejeita, 70% da população de Goiás vê como péssima ou muito ruim a administração de Lula. Quer dizer, Goiás parece que acordou para isso. E o que a gente pode esperar de um chefe de Estado em que o seu discurso ele é fundamentado em algumas falácias que a gente acredita até que partem de uma falta de assessoramento. As últimas que foram propagadas, ele chega a falar até que gente que precisa comer ovo, ovo de ema. O último discurso dele na Petrobras, ele chegou a mencionar que não come gasolina. Bebe álcool, mas não come gasolina. Então, não está muito preocupado com o preço de gasolina. Então, todo esse discurso, Paulo, ele só reforça a tese de que esse governo federal não tem nenhum compromisso com aquela que é a atividade econômica principal, que é a única forma de proporcionar segurança alimentar para a população, de fazer com que os alimentos cheguem a preços acessíveis, principalmente às camadas mais vulneráveis da sociedade. Todo esse discurso explica muito dessa rejeição e desse descompromisso que esse governo federal tem com todas essas questões que envolvem a produção de alimentos. Com essas dificuldades todas, ainda assim, a produção de alimentos no Brasil ela é bastante alta. Eu gostaria de saber do senhor, porque a gente ouve aqui e ali, vê informações até em matérias, dizendo que o Brasil sustenta o mundo. Não é exatamente isso, mas ele sustenta em grande parte, boa parte também da população mundial. O Brasil sustentaria, com essas exportações, quantas pessoas no mundo todo? Paulo, existem estimativas de que até 2050, 1/3 de todo o alimento produzido no mundo será proveniente do Brasil. E eu acho que não tem nenhum outro país que tenha o potencial de atender a crescente demanda por alimentos que a gente observa no mundo. A gente chegou recentemente da Índia, que é uma população que muito em breve irá superar a China em número de habitantes. Essa população ela vem crescendo de maneira consecutiva há vários anos e todo esse crescimento irá resultar em aumento da demanda por esses alimentos e alguém vai ter que atender
essa crescente demanda. E o único país que tem as condições climáticas, as condições institucionais para atender essa demanda crescente é o Brasil. E eu costumo dizer, Paulo, que o produtor rural brasileiro, o produtor rural goiano, ele é por natureza um resiliente. Porque apesar de todas as adversidades políticas, apesar de um governo federal totalmente descomprometido com o setor, apesar das dificuldades climáticas que foram observadas principalmente no ano passado, o produtor rural ele é um resiliente, ele continua comprometido com aquela que é a sua vocação, que é aquela que é a sua atividade pela qual ele se dedicou durante toda uma vida. Então, apesar de todas essas dificuldades, o produtor rural de Goiás e o produtor rural brasileiro, ele tem contribuído fortemente para que o Brasil se consolide como esse principal país capaz de atender essa crescente demanda por alimentos que a gente tem observado globalmente. Secretário, vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Tudo é possível. Nesse momento, o Lula está tendo esse tipo de comportamento, de relacionamento com a classe do agro. Imaginemos, nas próximas eleições, que Ronaldo Caiado, que pretende ser presidente do Brasil, que é defensor do agro, como é que seria a política para o agro no governo de Ronaldo Caiado, que destoaria totalmente de Lula? O que é que mudaria caso estivesse lá no lugar de Lula, Ronaldo Caiado? Paulo, na verdade, para a gente fazer essa análise, basta que a gente avalie e analise os indicadores de desenvolvimento de Goiás e do Brasil. E é importante também a gente lembrar que Ronaldo Caiado tem um histórico de bons serviços prestados ao agronegócio. Não é uma pessoa que, por oportunismo, vai se colocar como defensor nesse momento em que a gente vê o quanto o governo federal está descomprometido. É importante a gente lembrar que na reforma constituinte de 1988, Ronaldo Caiado foi o responsável por materializar na nossa Carta Magna as diretrizes sobre o direito de propriedade das propriedades rurais. Durante a reforma constituinte foi o nosso maior líder, o maior defensor, então é uma pessoa que tem um histórico de bons serviços prestados, tem um compromisso com o segmento, e isso explica o fato de que Goiás tem alcançado os melhores indicadores econômicos e de desenvolvimento, inclusive social, devido a esse compromisso que Ronaldo Caiado tem com o segmento produtivo, que é o grande responsável por nossos resultados positivos. Isso em Goiás ainda é mais impactante, é uma situação ainda mais latente, porque Goiás tem uma vocação produtiva ruralista, fundamentada no agronegócio. Então, isso explica os resultados, como os resultados da balança comercial, em que Goiás tem apresentado sucessivos recordes de exportação, graças à produção, à produtividade agrícola, graças às políticas públicas que têm sido exercidas por esse governo em Goiás e que têm permitido que o segmento rural continue a contribuir com os resultados de desenvolvimento de Goiás. Imagina-se, né? Eu estou imaginando aqui que nessa possibilidade que Caiado está tornando cada vez mais concreta de vir a ser candidato a presidente da República, assim como ele foi em 1989, que além da segurança, que é a grande bandeira dele, talvez ele venha a trabalhar também essa questão do agro, que é fundamental também, que é alimento na mesa, alimento na mesa dos brasileiros e possivelmente, né, quem sabe, né, tomara que aconteça, até com Lula, ainda com Lula, né, que os alimentos baixem de preço, né, e que Ronaldo Caiado consiga fazer também alguma coisa nesse sentido, porque é um absurdo você ter um país com dimensão continental como o Brasil, com todas as condições, até climáticas, embora haja as adversidades, mas tem tudo para ser um grande produtor, um produtor mundial. Né? O senhor disse que responde isso, vai responder em 2050 por 30%, um terço da alimentação do mundo todo. É muita coisa. O senhor falou sobre Índia também, vou aproveitar o gancho para falar sobre essa missão. O senhor esteve lá? Estive lá, Paulo, e saí extremamente impressionado com o potencial e com as afinidades que o estado de Goiás tem com a Índia. Não conte tudo agora não, guarde para depois que a gente exibir essa reportagem, que é do Jean Diego Luiz, que vai falar sobre essa viagem com fins de buscar parcerias entre a Índia e o estado de Goiás nas áreas de tecnologia, saúde, sustentabilidade e outras. Vamos ver.
Foi a primeira missão do governo de Goiás à Índia. O governador Ronaldo Caiado viajou acompanhado de secretários, todos com o empenho de realizar trocas de negócios entre os dois países. Olha, eu enxergo a Índia como sendo um mercado extremamente promissor. Eu enxergo a Índia como sendo um mercado ou um país que o Brasil deveria abraçar com mais carinho, produzir melhores parcerias. É um país que precisa daquilo que chama-se segurança alimentar e que nós podemos garantir isso a eles. Ao mesmo tempo, eles têm um avanço tecnológico, pesquisa e desenvolvimento, inovação e inteligência artificial, que eles estão muitos anos à frente do Brasil, mas muitos anos à frente do Brasil, tá certo? Então, isso mostra, gente, que nós não podemos mais perder essa oportunidade. Além de negócios para o agro e modernização para a saúde, Caiado também destacou a instalação de uma usina de biometano em Rio Verde. O combustível, que é semelhante ao GNV, deve ser usado no transporte público de Goiânia. Isso vai avançar e muito aquilo que nós já estamos fazendo, comprando, adquirindo 500 ônibus, já vamos mudar o nosso transporte coletivo de Goiânia e região metropolitana. Enfim, vocês estão vendo que cada dia é um desafio novo e cada dia nós temos que buscar parceiros. Eu voltei extremamente convencido de que é uma grande parceria para nós. Adriano da Rocha Lima, secretário de governo, também foi à missão no país asiático e destacou a semelhança entre os dois países. A Índia, a gente tem que entender que é um país que tem características parecidas com o Brasil. Apesar de ter uma área territorial menor e uma população maior que o Brasil, mas ele está num estágio de crescimento e desenvolvimento parecidos. Nós temos também condições climáticas muito similares. Então, algumas pautas o Brasil e a Índia conseguem caminhar junto com cooperação, por exemplo, na área de transição energética. Outros secretários também comentaram sobre a missão. Foi uma missão extremamente importante. Esse é o início de grandes trocas que a gente está fazendo com aquele país que tem muita semelhança conosco, tem 7 vezes mais a nossa população e vai, obviamente, com esse volume, com essa produtividade, trazer grandes contribuições. E vamos levar para eles também toda a nossa cultura, a cultura do SUS, a cultura do direito, da universalidade, da equidade, da integralidade que nós temos no nosso sistema de saúde. Parlamentares goianos também comentaram a visita à Índia. A gente vê muitas barreiras a serem enfrentadas, inclusive no quesito social, e inclusive o governador Ronaldo Caiado. A gente vendo como que a estrutura do estado de Goiás empenha em fazer o bem para a população e coisas que às vezes não tem na Índia. Mas, em contrapartida, a parte tecnológica, a parte produtiva da Índia está bastante adiantada. Então, a gente fez, na verdade, uma troca de experiência. Eu tenho certeza que vai ser muito produtivo para o estado de Goiás. Tá bem, vamos ouvir agora então o Pedro Leonardo de Paula Rezende, que é secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O senhor disse, na hora que a gente tocou no assunto de Índia, que o senhor voltou extremamente bem impressionado. Com o quê? Paulo, na verdade, eu voltei extremamente positivo com as possibilidades e as convergências que o estado de Goiás tem com a Índia. A gente identificou uma série de afinidades em que a gente visualiza de maneira concreta que essa cooperação técnica pode ter efeitos positivos de maneira bilateral, tanto para a Índia quanto para Goiás. Uma população que muito em breve irá ultrapassar inclusive a China e com o diferencial de ser uma população mais jovem. A demanda principal é pela aproximação comercial, até pela essa potencialidade que o estado de Goiás tem de exportar alimentos devido a essa crescente demanda que ocorre na Índia. Além disso, também o compartilhamento de tecnologias. A Índia é um país extremamente desenvolvido com relação ao desenvolvimento tecnológico, à implementação de técnicas de inteligência artificial e outras metodologias que eles estão bem mais avançados do que a maioria dos outros países do mundo. E durante todas essas visitas que foram realizadas, foram assinados uma série de MOUs, de acordos de cooperação, em que a gente terá a possibilidade de ter o compartilhamento dessas tecnologias. Está previsto também que Goiás irá receber uma delegação de pesquisadores
da Índia nas áreas diversas da agricultura. Essa equipe irá permanecer aqui em Goiás e essa imersão irá nos permitir também conhecer de maneira mais profunda quais as tecnologias que a Índia tem adotado, principalmente no segmento produtivo, e a gente consegue identificar também que Goiás tem condição de atender a Índia naquilo que é a principal demanda dos principais produtos. A gente teve oportunidade, Paulo, de participar do maior evento de feijão do mundo, que aconteceu exatamente durante a nossa visita lá. O nosso governador, inclusive, fez uma palestra nesse evento e a gente identificou lá que a Índia é ávida por feijão. A base proteica da população indiana é feijão, uma vez que o consumo de carne é muito pequeno na Índia. E Goiás é um dos maiores. Porque a vaca lá é sagrada. Né? Exatamente. E Goiás é um dos maiores produtores de feijão do Brasil. Goiás é um dos poucos estados que a gente tem a capacidade de fazer até 3 safras com a adoção de tecnologias de irrigação. Então, a gente, colocando como exemplo aqui a questão do feijão, existe uma série de outros produtos que vão permitir que Goiás possa ter essa aproximação comercial com a Índia, que irá surtir efeitos positivos para ambas as partes. Mas, secretário, de pronto, de imediato, de mais próximo, né, mais perto, o que é que virá dessa visita à Índia? Tem algum resultado concreto? Existiram vários encaminhamentos no setor do agro. A gente pode citar aqui como o exemplo mais impactante a empresa indiana que irá se instalar em Rio Verde para a produção do biometano, e existe toda uma tendência de proporcionar sustentabilidade nas emissões de gases, né, tanto para a parte de transporte quanto na parte industrial, e o biometano é uma alternativa sustentável à utilização dos combustíveis fósseis, com a intenção de diminuir as emissões, e essa empresa indiana, com a visita da delegação, ela já está se mobilizando, já fez a aquisição das áreas e já está realizando os investimentos para se instalar em Rio Verde. Mas houve também todo um segmento de empresários que acompanhou essa delegação, e todos esses empresários retornaram para Goiás com algum tipo de contrato já encaminhado, Paulo. Então, isso demonstra o quanto essas afinidades entre Goiás e a Índia podem ser proveitosas para Goiás, principalmente pelo fato de que Goiás está preparado para atender todas as demandas do país, na área de sustentabilidade, na área de alimentos, na área farmacêutica. Goiás é um dos maiores polos de produção de medicamentos do Brasil, então essa também é uma potencialidade. Anápolis, né? A produção de etanol a partir, por exemplo, da casca do arroz, do milho, cana-de-açúcar, como é que isso foi discutido com os indianos? E como é que... Indiano, está certo? Indianos? Sim. Indianos. Porque tem gente que fala outra coisa. Mas vamos lá. Essa produção de etanol, de que maneira pode haver essa parceria? Lá eles não fazem isso? Paulo, exatamente. Esse foi um dos principais encaminhamentos na área de compartilhamento tecnológico, porque eles estão muito interessados na tecnologia de extração de etanol do milho, em que Goiás é protagonista e é um dos principais produtores de etanol de milho do Brasil. Em contrapartida, os indianos são detentores das tecnologias mais eficientes de extração de etanol da casca de arroz, principalmente para a fabricação do etanol de segunda geração, o etanol de aviação. Então, essa é uma parte também que exemplifica o quanto pode haver vantagens bilaterais no compartilhamento para a produção de etanol, em que nós teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais da tecnologia de extração a partir da casca do arroz, e também eles conhecerem um pouco mais da nossa tecnologia de extração de etanol do grão. O que é que ficou acertado com eles no sentido de virem? O senhor disse que virá uma missão agora deles lá da Índia para Goiás, e vão ficar durante quanto tempo? Quando será isso? Vai ficar quanto tempo? E o que se espera dessa visita deles? Concreto, de papel assinado, feito lá o acordo e a coisa começa a funcionar. Com relação a essa visita, Paulo, na verdade, esses pesquisadores, eles vão permanecer aqui não como visita técnica, eles vão ficar aqui em imersão durante alguns anos. Inclusive, o governo do estado de Goiás irá
patrocinar e financiar todo o custeio dessas pesquisas que serão realizadas. Essa equipe de pesquisadores na área de agricultura ficarão aqui durante esse tempo justamente com essa intenção de desenvolvermos tecnologias que têm potencial de proporcionar vantagens competitivas tanto para a Índia quanto para Goiás. Então, a ideia é que a gente também... imediata. É um estudo, é uma parceria que vai começar a ser desenvolvida para produzir frutos mais adiante, então, não agora? Para desenvolvimento tecnológico. Então, essa equipe de pesquisadores irão permanecer em Goiás durante algum tempo realizando algumas pesquisas. E pesquisas agrícolas, Paulo, na verdade, elas dependem de um certo tempo para que haja ali o resultado concreto. Mas o principal resultado é que já foi celebrado esse acordo, inclusive com a participação do ministro da Agricultura indiano e o governador Ronaldo Caiado, para que a gente possa desenvolver tecnologias que possam proporcionar essa competitividade para ambos os lados. As pesquisas que hoje são efetuadas pela Emater, que é jurisdicionada da sua secretaria, foram apresentadas lá, demonstraram interesse, os indianos demonstraram interesse, o que em especial? O exemplo mais concreto e o que foi a situação que eu consegui identificar como que tem mais potencial é com relação à iniciativa da Emater nos processos de pesquisa do feijão biofortificado. Eles ficaram extremamente interessados nessa tecnologia, até porque a Índia tem como foco principal das suas políticas públicas não só a segurança alimentar, mas também a segurança nutricional, que são duas questões diferentes. Eles se alimentam bem? Exatamente, Paulo. A diferença de segurança alimentar é aquele cidadão que ele come e não sente fome, mas não necessariamente ele está ingerindo os nutrientes necessários à manutenção da sua saúde. Eles comem bem, eles têm uma linha de alimentação que faça com que eles se sintam não só saciados, mas também contemplados, né, no desenvolvimento do corpo. O que a gente observou é que existe um esforço dos governantes em proporcionar principalmente às populações mais vulneráveis a alimentos através de programas em que o governo fornece a alimentação, fornece o arroz, fornece a lentilha, fornece ali os subsídios básicos para a alimentação. Eu não vou saber te dizer qual que é a riqueza nutricional dessa cesta básica que é fornecida, mas eu consigo concluir, Paulo, que o maior interesse do governo indiano é proporcionar não só a segurança alimentar, mas a segurança nutricional. E eles ficaram extremamente interessados nessa pesquisa brasileira com o feijão biofortificado, que é um feijão que tem mais teor de proteína, mais teor de ferro e de zinco. Então, são pesquisas como essas que a gente pretende prospectar com a visita desses pesquisadores aqui em Goiás. Os senhores conheceram lá na Índia, digamos assim, o filezinho da Índia? Os senhores conheceram o lado... Porque todo país tem isso, né? O lado pobre da Índia. Os senhores conheceram ou não? Se alimentaram bem lá também? Paulo, na verdade foi a maior delegação brasileira em permanência, né? Nós ficamos 15 dias... na Índia, nós tivemos a oportunidade de conhecer todas as realidades sociais da Índia. É um país que, como tantos outros, tem as suas dificuldades, mas o aspecto positivo que a gente consegue extrair dessa visita é que, apesar de todas essas adversidades, a Índia tem melhorado seus indicadores sociais, tem melhorado a parte de inclusão social, de desenvolvimento e distribuição da renda. Tive muita dificuldade em me alimentar, inclusive emagreci 3 quilos durante esses 15 dias, mas por uma questão de hábito, né? A gente está habituado aqui com arroz, feijão, carne, e lá é algo que dificilmente a gente vai ter acesso com facilidade, né? Então eu tive grandes dificuldades. Então não tem muita semelhança no nosso prato daqui com o prato de lá, o nosso cardápio com o deles. É totalmente diferente, é outra realidade. E ainda assim nós temos o que exportar para eles? Principalmente com relação a alimentos proteicos. Pois é, mas a carne animal, carne de boi, de vaca, eles não querem. A de vaca, não. A de frango tem a dificuldade pelo fato de que o governo indiano ele taxa em 100% todas as importações de carne de frango. Então, o maior potencial que a gente tem é realmente com relação à exportação de grãos. O indiano tem como a sua base alimentar proteica
os grãos, E principalmente Goiás? feijão. E Goiás registrou um recorde, né, na produção de grãos na safra 2024-2025. A chuva, claro, ajudou, tem ajudado bastante. E a reportagem que vai mostrar isso para a gente é da Isabela Mendes e imagens do Solimar Fernandes. Vamos ver. Na fazenda da Luzanira, em Bela Vista de Goiás, as chuvas em abundância contribuíram para uma plantação de 1.334 hectares de soja. As chuvas estão sendo assim bem distribuídas, né, o volume delas, e isso facilita bastante. A agropecuarista explica que o sistema de rotação de cultura, alternando entre os grãos de milho, soja, milheto e girassol, fortaleceram o solo. Outro diferencial importante foi o uso de fertilizantes agrominerais, que além de sustentáveis, deixam o solo fértil. Aumenta a riqueza do solo, diminui custo. E é importante também para o meio ambiente, porque todo esse esterco, ele é voltado para a natureza, ele não vai para os córregos e nem as nascentes. Segundo a Secretaria de Agricultura, o recorde alcançado também é atribuído ao aumento da produção da soja e do milho, que são impulsionados pela exportação e o trato animal. É utilizado como base da alimentação animal e é também fonte de comércio internacional. Quando a gente fala dessa importância, a gente exporta muito farelo de soja, óleo de soja, outros commodities também que são exportadas e traz também, então, como esse resultado principalmente favorável. Hoje, o estado de Goiás exporta quase todo o grão, quase toda a produção de soja para o principal parceiro comercial, que é a China, e também tem ampliado mercados nesse sentido. Para a Luzanir, trabalho duro, dedicação, união familiar e bem-estar da equipe são qualidades-chave para todo o ecossistema de produção no campo. Esse relacionamento familiar, o relacionamento de funcionários, né, de parceiros que trabalham conosco, toda essa integração, não só do sistema, mas a integração de gestão, tudo isso facilita para uma boa produção. Tá aí, né? Imagens feitas em Bela Vista, né? Me diz aqui o Raulino, sempre bem informado. E a gente vê a plantação está bonita, a chuva ajudou, mas a chuva também pode atrapalhar. Exatamente, Paulo. E, na verdade, esse ano agrícola 2024-25, que a gente observa nas projeções mais conservadoras é que haja um aumento de mais de 8%, o que irá consolidar o estado de Goiás entre os 3 maiores produtores de soja do Brasil, entre os 4 maiores produtores de grãos. As condições climáticas foram extremamente favoráveis. O ponto de atenção é com relação à precificação das commodities agrícolas. A gente vê uma retração nos preços, principalmente da soja, associados à elevação do custo de produção. Mas o que a gente avalia com relação a esse ano agrícola é que realmente será um ano em que irá colocar o estado de Goiás como protagonista na produção agrícola do Brasil. E o diferencial, ainda assim, Paulo, estando atrás do Mato Grosso, né? Exatamente, mas o diferencial... Mato Grosso do Sul e Paraná. Com relação à soja, Goiás está atrás do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Com relação à produção de grãos, a gente está posicionado atrás do Paraná no 4º lugar. Mas o diferencial, Paulo, é com relação à capacidade que Goiás tem de aumentar as suas fronteiras agrícolas. Estima-se que a produção agrícola no estado de Goiás em 24, 25 será cultivada em aproximadamente 7 milhões de hectares. O estado de Goiás é um dos poucos estados que tem a capacidade de até dobrar as suas áreas plantadas, se considerarmos apenas as áreas que atualmente são ocupadas com pastagens degradadas e que estão sendo substituídas gradativamente por áreas de agricultura. Então, Goiás pode até dobrar a sua área de agricultura se considerarmos as pastagens degradadas e sem que haja necessidade de abrir nenhuma nova área de preservação permanente. E esse é um diferencial que poucos estados têm, que poucos outros estados que têm essa vocação produtiva têm. É uma característica própria de Goiás. Mas e a pastagem não existindo, como é que vai existir o rebanho? Na verdade, o que a gente tem observado, Paulo, é que esse processo de substituição de pastagem
por agricultura já vem acontecendo em Goiás há alguns anos. Apesar disso, o que a gente observa é um aumento do rebanho bovino em Goiás. O que isso é explicado pelo fato de que a tecnologia que é adotada na pecuária tem permitido a intensificação dessa produção pecuária, principalmente de bovinos. Antes, um bovino ocupava uma área de 10 hectares. Hoje, em 1 hectare, é possível abater 3 animais. Isso devido a tecnologias que têm sido adotadas pelos pecuaristas e que têm proporcionado uma intensificação da pecuária, liberando outras áreas que até então eram utilizadas em pastagens degradadas e que estão sendo convertidas em agricultura. Também, para deixar claro, né, para todo mundo, pastagem degradada é o quê? Pastagem degradada é aquele tipo de cultivo de pastagem, sejam elas nativas ou cultivadas, que se encontram em algum estágio de degradação, com uma produção forrageira abaixo do que é esperado, com uma qualidade nutricional dessa pastagem abaixo do que é esperado, com solos degradados, e a agricultura entrando nesse tipo de cultivo, ela tem como resultado, primeiro, a recuperação dessas áreas, a recuperação ambiental, a recuperação dos solos, a recuperação das nascentes. Então, além do ganho econômico, do ganho agrícola, também existe um aspecto positivo com relação à sustentabilidade ambiental. Tá bem, vamos falar então do tomate? Nisso, Goiás é o primeiro. Goiás é o primeiro produtor nacional de tomate, é algo que tem crescido em Goiás. Vamos primeiro conferir a matéria, depois o senhor dá os detalhes. Reportagem Isabela Mendes. Vamos ver. No campo onde toda a produção começa, as plantações estão cheias. Isso porque a produção de tomate não para nas entre-safras. A gente tenta programar, escalonar os nossos plantios, porque a gente depende de viver para mandar fazer muda. A gente precisa entender como é que está sendo o mercado, mas a gente consegue, escalonando certinho, mandando as mudas para a produção na época correta, a gente consegue ter colheita o ano inteiro, todas as semanas. Neste sítio, em Hidrolândia, a 36 quilômetros de Goiânia, o engenheiro explica que a colheita se inicia quando a fruta começa a ficar da cor laranja. Depois que o tomate é colhido, ele não vai direto para a mesa do consumidor final. Antes de tudo, é preciso garantir que ele esteja saudável e próprio para consumo. Por isso, uma das características observadas é ver se ele está sem furos e sem sinais de traça. Segundo dados do IBGE, em 2024, Goiás produziu mais de 1.400.000 toneladas de tomate. As áreas plantadas no estado também aumentaram para quase 15 mil hectares, com a produção de 94.500 quilos por hectare. Tanto o tomate assim afeta o comércio e o valor do produto. Este vendedor explica que é preciso equilibrar os preços de mercado para que todo mundo saia no lucro. Nesses últimos 6, 8 meses aí, o tomate vem num preço acessível. O consumidor tá bom para o consumidor, né? A gente fica satisfeito de todo mundo poder comer, mas se nós não ganhar, como é que a gente faz, né? A gente tem que ser bom para os dois lados. Na central de abastecimento de Goiás, nunca falta tomate. Sabor indispensável para o paladar brasileiro e que se faz presente na mesa o ano inteiro. Para mim, é um dos legumes melhor que tem é o tomate. Por isso não pode faltar. Que coisa, né? Quando a gente fala de tomate, nós aqui em Goiás lembramos logo de cara de quem? Leandro, saudoso, e o Leonardo, né? Que trabalharam, né, nesse cultivo, na colheita, né, do tomate e tal. Foi em Goianápolis. Goianápolis. E Goianápolis é a maior produtora de tomate? Goianápolis é um dos grandes produtores de tomate do estado de Goiás, acompanhados por municípios como Cristalina e outros municípios que também adotam principalmente tecnologias de irrigação que permitem o cultivo do tomate. Esse tomate vai lá para fora também como? Ele também é exportado, na maioria das vezes, já processado, seja na forma dos atomatados, né? Extrato, ketchup, é um produto com menor tempo de prateleira, então ele geralmente é exportado na sua forma processada. Eu quero falar um pouquinho também sobre um assunto que até conversei antes sobre isso com o senhor, laranja. Eu me lembro quando eu vim para cá, meus irmãos já estavam aqui, porque somos todos de Bebedouro, que era tida como a capital nacional da laranja, meu cunhado também,
o Melci, o Antônio e o Ângelo, o Santos. E eles traziam laranja de bebedouro porque Goiás não produzia. Eles eram os grandes distribuidores para hotéis, para restaurantes, para bares, para feiras, para todo mundo. Aí o Roberto Ballessa se interessou por isso e trouxe a tecnologia para cá através de um agricultor, de um especialista lá de bebedouro, o Valquimar Brasil. Como é hoje, eu estou falando aqui dos anos 70, como é hoje Goiás no sentido de produção própria de laranja? Paulo, na verdade a gente já falou aqui da soja, a gente já falou do tomate, já falou de tantas outras culturas e eu fico refletindo aqui do quanto Goiás é diferenciado no sentido da sua diversificação das cadeias produtivas, né? Isso é uma vantagem competitiva que poucos estados têm também, a sua capacidade de diversificar as cadeias produtivas. O estado de Goiás, como você colocou muito bem, há pouco tempo atrás era um forte importador, né, de laranja, hoje é também um dos maiores produtores de laranja. São Paulo, como você citou, teve uma série de adversidades, principalmente com relação ao greening, que é uma doença que dizimou várias produções lá, várias áreas de laranja, e Goiás está atento para que esse problema não ocorra aqui, principalmente pelo fato de que Goiás está cada vez mais crescendo em produção e em produtividade de laranja. A Agrodefesa é o órgão que tem como competência principal proteger as lavouras da incidência dessas doenças que podem impactar negativamente. Estão fazendo isso. Eu lembro que em Bebedouro havia festa, né? Quando tinha aqueles problemas lá na Flórida, que prejudicava a produção de laranja nos Estados Unidos, né? E Bebedouro faturava, né, como nunca, né, com a venda de laranja para lá. Mas isso aí é laranja boa, né? Aquela laranja para exportação mesmo, aquela coisa maravilhosa. Vamos falar de uma coisa interessante também, porque você fala de produtores rurais, você tem que pensar também na capacitação dessas novas gerações para esse trabalho no campo, para atuar no campo. E existe, por parte do governo de Goiás, um colégio, um agrocolégio, que levou o nome do ex-governador Maguito Vilela. E tem um detalhe interessante, quando conclui o curso, o aluno obtém 2 diplomas, de nível médio e também o de profissionalizante. Reportagem do Alex Atanásio e Tiago Costa. Vamos ver. A iniciativa busca capacitar esses jovens estudantes para atuar no campo, impulsionando o desenvolvimento do agronegócio em Goiás. Se você pega o aluno e você deixa ele num colégio todo o tempo, ele vai esquecer de como é que é o trabalho na terra, tá? Então, aqui não, ele fica 30 dias aqui, vai para casa aplicar o que ele aprendeu aqui, depois volta e fica mais 30 dias. Então, essa pedagogia a gente chama de alternância. Com esse sistema de alternância, 30 alunos agora voltam para o seu regime de aulas normais e para o convívio com a família, e outros 30 passam a viver a experiência aqui no Agrocolégio Maguito Vilela. Nós tivemos com a turma A, estávamos com a turma completa, foram agora para o tempo comunidade e a nossa expectativa é do retorno desses alunos de voltarem para o tempo escola. Então a gente acredita que com todo o trabalho que nós fizemos, pela paixão que eles estão pelo agrocolégio, a gente acredita que é um desafio, mas que vai ser um sucesso à volta deles. Alunos como o Davi e a Mariana estão de olho no futuro no agro. Quando terminar o curso, né, no 3º ano, eu quero fazer a prova do concurso da Emater, né, aplicar todas as minhas experiências no campo, né, na minha família, e querer mais se profissionalizar na área, fazer uma faculdade. Começar a fazer um curso técnico, né, em agricultura e aplicar minhas técnicas no campo, na minha comunidade, perto da minha fazenda onde eu moro, aplicar minhas técnicas lá em casa, mostrar para os meus pais, para as pessoas próximas a mim e mostrar tudo que eu aprendi aqui no agrocolégio, tudo que é possível fazer com várias coisas. Pedro, você como é da área, né? Você é zootecnista e trabalha nessa área há muito tempo, já foi presidente da Emater. Como é que você vê, quer dizer, jovens já entusiasmados para entrar nesse mercado? Exatamente, Paulo. E o resultado principal dessa ação de capacitação do governo do Estado de Goiás através da Emater é o estímulo à questão da sucessão familiar,
Esses cursos que são oferecidos, eles são destinados prioritariamente a filhos de produtores da agricultura familiar. Muitas vezes o jovem se vê desestimulado a continuar a atividade da família, então ações de capacitação como essas que estão sendo coordenadas pela Emater terão, entre tantos resultados positivos, impactos importantes sobre a questão da continuidade e da sucessão familiar e da inclusão do jovem no sistema produtivo. Que é uma coisa natural, é a vocação do Estado, vocação do Centro-Oeste, o agronegócio. Então é natural que se tenha também esse treinamento, essa capacitação para os jovens que vão chegar ao mercado de trabalho. Isso é fundamental, né, para a perpetuação, digamos assim, desse desenvolvimento de Goiás na área do agro. Com certeza, e para o jovem também se sentir estimulado a dar continuidade àquela vocação produtiva da sua família. Muita gente antigamente tinha até assim, um certo receio de dizer que era ligado ao agro, aquela coisa toda, mas virou moda, né? Goiás se assumiu. Hoje é motivo de orgulho, né, Paulo? A gente se identificar com esse segmento que tem proporcionado tantos resultados positivos para o país e para Goiás em particular, que tem essa vocação principal. Legal. Faltou falar... Tem duas coisas ainda sobre as quais eu quero falar com o senhor, mas uma delas é a questão do material genético que é produzido por algumas pessoas, por algumas empresas. Mas tem a Estância, e aí eu vou falar da Estância Tamboril, que é de um trabalho maravilhoso, que é do Amarildo, né? O Amarildo, que comanda essa estância, e ele tem também um outro trabalho na área de incentivo às pessoas para que elas não desanimem nunca, né? O Amarildo eu quero trazer nesse programa quando for ao vivo, para que ele possa conversar com você. Mas nós estamos lá porque alta qualidade, animais selecionados têm contribuído para enriquecer o banco de genes bovinos do Estado. Vamos ver. Quando o assunto é produção de embriões, Goiás dá aula. Não é à toa que o estado possui o maior banco genético de gado leiteiro da América Latina. O gado leiteiro atrai a atenção de investidores de todo o mundo. A Estância Tamboril, no município de Bela Vista de Goiás, foi fundada em 2008 e possui mais de 1.000 animais de diversas raças. Com isso, a fazenda atrai olhares de investidores de todo o planeta. O ano passado, a gente recebeu aqui, em um só dia, 11 embaixadores. 3 ministros. Então, a Fazenda, em um ano, a gente recebeu aqui muitos embaixadores, muitos ministros que vieram aqui em busca da genética, em busca da tecnologia, que é essa tecnologia que nós implementamos e implantamos em todas as fazendas, que é através do embrião, né, embrião in vitro, que juntamente leva toda a tecnologia, ensinamento, o know-how, a gente implanta todo um sistema onde a gente consegue levar a nossa genética. A propriedade é uma das líderes no estado e a produção de animais é 10 vezes maior do que a média nacional. A fazenda em si virou um banco genético, né? Onde a gente tem aqui várias doadoras, aqui a gente tem aproximadamente 300 doadoras e várias outras novilhas que amanhã se tornarão doadoras. Então nós conseguimos aqui, através desses animais, reproduzir animais em outras propriedades em tempo real. O que nasce hoje aqui vai nascer na propriedade de quem adquire conosco. Então as pessoas ganham muito tempo, ganham muito dinheiro e ganham muita tecnologia, know-how. A superintendente de produção rural da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, Patrícia Honorato, explica que grande parte do sucesso na produção genética em Goiás se deve à qualidade do gado goiano, que se adapta bem ao cerrado. A gente tem touros com uma característica muito interessante, com uma rusticidade, com adaptação às condições climáticas, por exemplo, ao cerrado, e fêmeas sexadas também, fêmeas melhoradas no sentido de ter um maior rendimento de úbere, produz uma maior quantidade de leite, e a gente faz os cruzamentos até que a gente consiga o melhor dos dois mundos. Outro fator importante da tecnologia de melhoramento genético oferecido por fazendas goianas especializadas é que o produtor não corre risco de realizar a produção própria de animais e ter prejuízo, já que o melhoramento resulta em gado leiteiro que produz mais litros de leite, consumindo a mesma quantidade de alimento. Eu vou ter uma vaca mais saudável, que come pouco, que produz mais e por mais tempo. No quesito recorde agropecuário, o estado já teve até mesmo a vaca Nelore mais cara do mundo.
A Viatina 19 FIV Nelore de Nova Iguaçu de Goiás chegou a custar 21 milhões de reais no mercado. Isso mostra que a fertilização in vitro, inseminação artificial e transferências de embriões em terras goianas vem se desenvolvendo a cada ano. O futuro é promissor. Só pode, né? Você viu a cara da vaca, né? Parece que ela sabe que ela custou caro, ela tem uma cara imponente, né? 9 milhões de reais. A Marilda Gonçalves, né, que tem esse trabalho maravilhoso que eu disse também nessa área de incentivar as pessoas a nunca desistirem diante das adversidades, e escreveu o livro O Mestre das Conquistas, que é ele começou lá de baixo, não é isso? Exatamente, realmente é motivo de grande orgulho termos aqui uma genética que é reconhecida mundialmente. Inclusive na visita para a Índia, tentando conectar essa situação, toda a base genética de Goiás veio na Índia, né, no começo do século, né? A gente foi para a Índia buscar essa genética. Hoje a Índia está interessada em conhecer a nossa genética para adotar essas tecnologias nas condições dele. Então demonstra o quanto a genética bovina de Goiás evoluiu. Que legal. Parabéns, Amarildo, mais uma vez, amigo. Vamos lá, para finalizar. Além de todo esse trabalho que existe, né, que aparentemente é aquele para abastecer as nossas mesas, existe também um lado social. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Exatamente, Paulo. O que a gente tem propagado e que a gente tem identificado é o quanto o agronegócio tem contribuído para Goiás, para resultados econômicos. A nossa intenção é elaborar políticas públicas que possam proporcionar ao maior número de pessoas que possam se beneficiar de todas essas oportunidades que têm sido proporcionadas pelo agronegócio, principalmente as populações rurícolas de baixa renda. Então, dentre todas essas políticas públicas, a gente destaca o Goiás Social, que é uma ação de capacitação, Paulo, em que a gente leva os cursos de capacitação para os agricultores familiares e, associado a esse certificado, esse produtor recebe um cartão do Goiás Social com um valor de até R$5 mil, em que ele pode adquirir todos os insumos coerentes ao tema da capacitação que foi realizada. Então, se ele realiza um curso de avicultura, ele pode comprar ali a tela de galinheiro, as matrizes, toda a ração, os insumos, para que ele possa iniciar uma atividade ou melhorar uma atividade já existente de forma a proporcionar o objetivo principal, que é a melhoria de renda dessas famílias, proporcionar cidadania, desenvolvimento e inclusão social, que são as principais diretrizes do nosso governador, da nossa primeira-dama, Gracinha Caiado, que é a nossa grande líder inspiradora das ações e das políticas sociais do Estado de Goiás, que tem proporcionado os resultados significativos na redução da pobreza e da extrema pobreza. Dentre todos os estados, Goiás foi o estado que mais reduziu os indicadores de pobreza e extrema pobreza, graças a essas políticas públicas que têm proporcionado os resultados inclusivos dessas populações. E serão 30 milhões de reais, bem rapidamente, por favor. Exatamente, Paulo. A gente iniciou essa atividade com um orçamento de 2 milhões de reais e agora, para 2025, está previsto um orçamento de 30 milhões de reais em que essas famílias poderão acessar os cursos e receber esses recursos. Como é que elas podem chegar a essa informação? Exatamente, Paulo. Aproveitando a sua audiência e a sua oportunidade, a gente convida todos os produtores rurais da agricultura familiar que possam conhecer as informações sobre o Goiás Social no site da Secretaria da Agricultura ou no site da Emater ou em todos os nossos canais de mídia e em nossos telefones. Tá bem. Pedro Leonardo de Paula Rezende, secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Um prazer recebê-lo. Bom a gente falar da nossa vocação, né, que é o agro. Obrigado por ter vindo, secretário. Boa noite para o senhor. Obrigado, Paulo. Mais uma vez, é motivo de privilégio, um grande orgulho estar na sua presença, o maior expoente do jornalismo de Goiás. Obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Obrigado ao senhor, obrigado a você, telespectador, pela companhia. Grande abraço. A gente volta amanhã.